Nossa segunda parte se inicia em New Haven, 2 anos atrás, onde aqui o tenente conversava com seu sargento e de forma enigmática ele dizia que quer alguém para confiar caso aquilo aconteça. Ele dizia que não estava sendo pessimista, apenas realista e precavido, onde não haviam notícias do comando há 6 dias. E não há notícias de sobreviventes há 10. A angústia era justificável. Então o sargento pergunta, então você acha que o comando nos abandonou? O tenente responde que não. Até porque ele poderia ser chamado e deve ser chamado. Ou seja, alguma coisa aconteceu. E nessa situação, eles têm que agir. Tem que fazer alguma coisa, mas eles não têm recursos. Enviar os últimos homens que eles têm é praticamente suicídio e não vale a pena. Arriscar mais vidas não é uma opção. Enquanto eles estavam nesse papo de sobrevivência e tudo mais, eles recebiam um aviso de que sobreviventes haviam chegado. Algo inédito e impressionante. Então, com a chegada de sobreviventes, chegou a hora de agir. Os que estavam lá dentro não tinham muita noção do que estava acontecendo no mundo, afinal, eles se isolaram. Então, chegou a hora de atuar nas sombras e finalmente descobrir que merda tá acontecendo. Esse é o início da nossa parte 2. E tava rolando alguma conversa ali? Nosso querido Francis acordava aos poucos, ainda meio zonzo por causa da coronhada no coco, e ele perguntava para o Lois onde eles estavam. Mas Lois sabia tanto quanto ele, então ele pergunta, cadê a Zoe e o Bill? Ele responde que estavam com o doutor, e é só isso que disseram. Aí depois disso o Francis dizia, aí tá vendo, eu não falei pra você que ia dar merda, não falei? E o Lois, com seu otimismo contagiante, falava, cara, a gente tá ferrado, meu irmão, a gente não vai sair dessa, já era, acabou. Mas o Francis falava, não tá não, eu vou resolver isso aqui agora. Aí o Francis tentava falar com eles, só que eles não conseguiam ouvi-lo. Aí os caras falavam, eita rapaz, ele não sabe que a gente não consegue ouvir, né? E o Francis tentando, e praticamente falando sozinho. Mas aí um deles resolveu abrir um canal de comunicação. E ele ficava enchendo o saco dos caras, falava, ô Lois, eu acho que tá dando certo. E aí um deles mandava real, falando, ô meu amigo, você não vai conseguir nada enchendo o saco da gente não, viu? Só que a soldada, a baixinha, mesmo ela dizendo que não tava funcionando, tava assim, porque ela levou pro coração, mano. Começava a falar um monte pro cara. A baixinha perdeu a linha legal. E depois de ter sido detonado pela baixinha, o Lois o parabeniza, dizendo, cara, seu plano foi genial, puta merda. E aí depois disso um dos soldados o chama, mas não o Francis, o Lois. O Lois ficava um pouco inseguro, mas mesmo assim, ele ia. E mesmo ele sendo alertado pela sua colega, ele queria saber uma coisa dele. Então, ele perguntava, cara, vocês ficaram lá fora por 2 semanas, certo? O Lois responde, cara, não tenho certeza, mas é por aí. E aí ele perguntou, os Mike Victors estão mudando? Aí o Lois pergunta, que porra que é Mike Victors? E o maluco responde, não, é os mortos-vivos, tá ligado? Os caras que tem a mutação doida lá. E o Lois falava, mano, como assim, velho? Como assim vocês não estão ligados? Porra, vocês estão morando em que caverna? E a baixinha responde, não, é sério, a gente nunca viu aquelas mutações doidas lá. E o Lois dizia, caramba, vocês nunca viram um boomer? E ela pergunta, o que é um boomer? E ele explica que é um zumbi muito gordo que vomita em você. E pra eles aquilo era uma novidade. Tipo, caramba, mano, que nojo, velho. Mas foda, muito foda. E aí ele dava uma de enciclopédia, dizendo, olha, mas essa não é nem a pior parte. Porque o vômito dele atrai vários outros infectados. Tipo, néctar para abelhas. Mas eles nem são os piores. E os guardas achando, caramba, mano, que foda, velho. Aí ele começava, não, tem primeiramente os Hunters, eles podem pular de um prédio de 30 andares e cair bem em cima de você. E com suas garras ele pode te fazer em picadinhos, mas também tem o tanque. E aí um deles perguntou, o que? Os zumbis têm tanques? Ele falava, não, eles têm 3 metros de altura e braços iguais a troncos de árvore. São fortes pra cacete. Eles são capazes de levantar carros e jogar em cima de você, rapaz. E aí chegava o Francis e falava, tem vampiro também, mano, tá ligado? Esses aí são os piores, são os mais sinistros. Aí o Lois, pô, não estraga a minha explicação não, cacete. Aí depois dessa meteção de louco, os guardas perguntavam, a gente ouviu falar de um dos nossos superiores sobre um tal de Smoker. O que ele faz? E o Lois responde, não, ele tem uma língua gigantesca, cara. Cuidado pro Smoker não passar a língua em você, parceiro. A cena corta então para um desses superiores, onde o general analisava o relatório deles e falava, caramba, mano, mas vocês têm uma imaginação boa, hein? Porra, um infectado que explode, um infectado gigante. Que é isso aqui, rapaz? Que merda é essa? É roteiro de filme?
E essa aí foi a rapaziada que buscou os nossos protagonistas. Só que o general não tava botando fé nesse relatório não. Só que um deles mandava real, falando: senhor, com todo respeito, mas esse lugar não é nem um pouco seguro. A base Echo ao norte está muito mais equipada e bem preparada para um ataque. Eles não estavam seguros e que era melhor liberar os portadores. Mas seu superior interpretava como abandonar os sobreviventes sobre seus cuidados. Mas ainda assim ele dizia que estava ciente sobre sua visão sobre os portadores e que ficaria impressionado em como fica enojado com eles. E aí, como última ordem, ele dizia: ó, e vocês parem de ficar inventando essas coisas, hein? Eu quero relatório sério, não quero historinha de terror não, beleza? Agora caiam fora daqui. E então, quando eles estavam a sós, eles decidiam que aquilo tudo era loucura. Seu superior não acreditava neles, não tinha noção do perigo que era esses infectados. E que ele não arriscaria a vida do seu pelotão, indo contra as ideias do major e resolvendo fazer algo a respeito. A cena corta e agora sim estamos na perspectiva de Zoe e Bill. Onde aqui estava rolando o seguinte: o médico queria uma amostra de sua saliva, ele queria fazer alguns exames com eles, mesmo ela dizendo: meu, eu não tô infectada, eu fui arranhada, fui mordida, fui pisoteada. Se eu já tivesse infectado eu já teria me transformado há muito tempo. Mas aí ela era pressionada pelo soldado que falava: cospe nessa merda aí, meu, tô falando sério. E aí pronto, ela dava uma cuspida ali. Aí depois disso o médico falava: ô, obrigado, mas peraí, você falou que foi mordida? Eu gostaria muito de ver esse seu ferimento aí, viu? Aí a Zoe falava: pô, como assim? Você tá vendo eu infectada? Ela não queria mostrar, mas aí o guarda já chegava com 5 pedras na mão. Ela ficava: meu, que é isso aqui, cara? O que você tá fazendo? E aí o guarda ficava de saco cheio e verificava por conta própria. E aí ele forçava a Zoe a mostrar o ferimento. Mas o Bill falava: ô, tira a mão dela, senão o bagulho ia ficar louco. E o guarda ameaçava: tu vai fazer o quê? Vai bancar o herói? E o Bill responde: não preciso, você é distração. E ele serviu muito bem como distração, hein? O guarda tomava só uma pra ficar bem manso. E agora a Zoe tinha arma. E ela pergunta que lugar é esse e onde que eles estão. Só que o cara ficava: não chega perto de mim, não respira perto de mim. Pra eles, Zoe e Bill estavam infectados. E o médico ficava desesperado, falando: meu Deus, você matou ele. E a Zoe falava: que isso, cara, só nocauteei ele. Após isso, a situação ficava mais tranquila. O guarda era retirado de lá e o médico dizia: cara, eu não consigo entender, vocês estão infectados, mas vocês não apresentam sintomas. Não estou entendendo. E aí ele dizia: olha, mas mesmo assim, vocês são como se fossem portadores assintomáticos. Ou seja, é provável que vocês estejam transmitindo ele desde a Filadélfia. E aí o Bill dizia: então é por isso que vocês pegaram a gente. Era para nos estudar, é isso mesmo, né? O médico dizia: sim, é isso mesmo. Haviam outras opções, mas essa aqui é a mais humana. A Zoe, esperançosa, dizia: pô, você é médico, então você deve estar trabalhando numa cura, né? Ele dizia: uma cura? Bom, a gente tá tentando. Ele dizia que esse vírus é diferente de tudo. Às vezes se transmite pelo ar, às vezes não. Ele muda diariamente. Ele muda a todo momento, por isso que não dá pra fazer uma cura. E tudo que eles sabem é que o gene portador vem por parte de pai. Aí ele dizia: então você e seu pai? Porém a Zoe responde: não, ele não é o meu pai. A cena corta então para Filadélfia. Este é o flashback da Zoe, 2 dias depois da primeira infecção, onde seus pais estavam brigando pra valer. Apesar de tudo, até que ia normal. Zoe dizia que queria fazer uma pesquisa para sua faculdade a respeito do novo vírus que tá aparecendo aí. Mas sua mãe dizia: que isso, é só uma gripezinha. E aí o pai dela, sei lá, falava que era um risco, mas ela podia entrar na força policial, assim como ele. Praticamente seguiu o exemplo do pai. E aí ele começava a falar: não, tem que aprender a atirar mesmo, tá ligado? Atirar em vagabundo pra proteger a família, tá ligado? Se garantir numa briga, se não se garante no soco, se garante na bala. E a mãe da Zoe ficava: que isso, rapaz? É tão ligeiro. Só que do mais absoluto nada, aparecia um zumbi na casa deles. E aí todo mundo ficava: ai, um mendigo entrou dentro de casa. Pô, mas esse pai aí da Zoe é um Buda mole, hein? Eu falava: ô colega, o senhor pode se retirar da minha casa, por gentileza? O senhor está com aquela gripe estranha e não quero que o senhor fique aqui. E aí só depois que ele se mostra mais ameaçador, ele retira o 8, que na verdade é uma 9mm, mas é mais bonito falar assim. E aí só depois que o zumbi ataca a mulher dele que ele resolve atirar, mas puta, é um incompetente mesmo, viu?
E aí, depois dessa sessão de marmelada, o pai dela pedia para que ela chamasse a ambulância o quanto antes. Mas quando ela pegava o telefone, questão de poucos segundos, o vírus já agia completamente na sua mãe, a transformando praticamente instantaneamente. E a merda acontecia. Sua mãe partia para cima de seu pai com toda a fúria e bagaçava ele todo na porrada. Então sua mãe infectada se virava e se jogava para cima dela. Porém seu pai usava suas últimas forças e dava-lhe um pipoco na cabeça dela. Ela até pensava em pegar o kit de primeiros socorros e tudo mais, mas ela via que seria inútil. Então ela tinha seus últimos momentos com o seu pai, que dizia que a amava. Então ela foi obrigada a levá-lo de Vasco. E essa é a história do seu passado. Agora voltamos ao presente. E o médico dizia que eles ainda não foram executados por causa dele, porque eles precisam de uma cura. Entretanto, logo ele se revelava, ele pedia ajuda para que o ajudassem a sair dali, porque ele sabia que ali não era seguro. Uma hora ou outra vai dar merda. E quando descobrirem que ele não é capaz de achar uma cura, já era. Só que aí do nada o alarme daquele lugar começava a tocar. E eles ficavam preocupados, porque barulho atrai infectados a centenas de quilômetros. Olha que legal. E a Zoe ficava desesperada falando: não, a gente tem que sair daqui, precisamos de armas. Mas aquilo tudo meio que fazia parte do plano dos soldados. E o Major entendia isso. E aí chegava o homem com mais uma rapaziada, dizendo: e aí, Major, acabei de ligar o alarme de evacuação. Tu tá fora, menor. Voltamos então para o Francis e o nosso Lois, onde o Lois ficava: meu Deus, então foi a gente que infectou todo mundo, por isso que nossas fugas sempre deram errado. E dessa vez era o Francis que estava sendo um pouco mais positivo nessa situação. E é nesse momento que eles escutam o alarme de evacuação, e aí começavam a ficar bastante preocupados. E pela primeira vez o Francis ficava bem sério e falava: ó, seguinte rapaziada, vocês têm que deixar a gente sair. Os soldados ficavam tipo: mano, por quê? E ele responde: olha, eles são atraídos por barulhos, a gente sabe como lidar com eles, então deixa a gente sair. Só que aí era meio que tarde demais, né? Eles escutavam um grito de dor ensurdecedor. Era um homem que aparecia ensanguentado e todo ferrado, e a responsável por isso foi nada mais nada menos, era a Witch, que... Nossa... Mas enfim, o pessoal pensava em atirar, mas o Lois dizia: não atirem, ela vai passar direto por vocês. Confia no pai, eu sei o que eu tô falando. Só que por conta do desespero, a galera não tava botando muita fé não, mesmo o Lois implorando. Mas aí tranquilo, eles resolvem arriscar e não atiram. Dessa forma a Witch realmente passa direto por eles sem fazer nada. E agora, convencidos, eles resolvem libertar o Lois e o Francis. E a baixinha fala que tem um arsenal no corredor. Entretanto, tinha que ter um obstáculo. Óbvio que não seria fácil, né? Era o Boomer, o zumbi gordão que cospe em você, rapaz. O cabo atirava nele, mas o Lois falava: não, pega aí, Francis, pega ele! E o Francis parte pra cima dele como se fosse um cão de guarda. Jogava o bicho da escada, eu só imagino ele rolando como se fosse uma bola. Assim que o bicho caía, ele explodia, como se fosse uma bexiga d'água. Após isso, o Lois pedia gentilmente a arma do cara, porque ele era especialista, ele tinha que estar armado, né? E claro, aquela explosão atraiu muitos zumbis. Agora é todo mundo junto contra uma horda, assim se encerrando a nossa parte 2.